Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Cássia e é com uma grande alegria que venho conversar com você hoje sobre a educação dos filhos. Será que você usa o recurso do medo para fazer com que seus filhos lhe obedeçam? Será que você tem o costume de colocar medo nas suas crianças, na sua criancinha pequena aí? Vamos refletir um pouco sobre isso? Quero compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos aqui em casa. Uns dias atrás, estávamos em casa, eu com as crianças, brincando na cama à noite, e de repente houve um apagão. E as crianças começaram a chorar porque foi um susto muito grande, mas especialmente o nosso filho mais velho, Jonas, que tem quase 3 anos, ele ficou bastante assustado. Coloquei ele no meu colo, mas mesmo assim ele não parava de chorar. Só depois que voltou a luz, ele ainda é um pouco nervoso, mas ficou bem. Alguns dias depois, eu pedi para que ele viesse aqui no quintal buscar um brinquedo, porque nós já iríamos dormir, precisávamos guardar os brinquedos e era noite. E ele relutou e disse que não, mamãe, porque tá escuro. Ele falou, tá escuro? Como assim, Jonas? Não tá escuro, a mamãe tá vendo o brinquedo. Mas percebi então que ele estava agora com medo do escuro, o que ele nunca tinha. Ele não tinha problema com o escuro. Se deixasse ele brincar à noite no quintal, ele brincava à noite. Ele entrava em quarto escuro, em lugares escuros, sem problema nenhum. Contudo, ele apresentou esse medo. Esse evento passou. Dias depois, eu fiz a mesma coisa com ele, o mesmo teste. Pedi que ele fosse buscar um brinquedo. E ele um pouco mais encorajado agora, ele foi, mas correndo assim rapidinho, voltou, mas ainda um pouco assustado com essa questão do escuro. Então, nós começamos a trabalhar para que ele não tivesse medo disso, para que ele pudesse vencer isso, porque não havia necessidade. Alguns pais, quando percebem que a criança tem medo de alguma coisa, usam isso na hora de dar uma ordem. Se a criança não quiser obedecer, os pais usam o medo que a criança tem. Então, se a criança apresenta medo, por exemplo, de um homem que ela viu com um capacete. Um dia os meus filhos também tiveram medo disso. Um colega nosso apareceu aqui, eles já eram acostumados, mas ele chegou de capacete. E isso deixou eles um pouco assustados. Então, eu poderia usar esse recurso, né? Para dizer a ele, olha, se você não me obedecer, o homem do capacete vai te pegar. Muitos pais usam isso, é muito comum. A gente já viu muitos casos e eu tenho certeza que você também já presenciou ou até mesmo você usa esse recurso para que seu filho lhe obedeça. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é, será que isso é realmente correto? Será que não é um exagero da nossa parte? Será que nós estamos fazendo bem aos nossos filhos fazendo isso? Porque nós devemos sim ensinar aos nossos filhos a terem medo de coisas realmente perigosas, numa questão do escuro. É claro que eu devo orientar os meus filhos a não entrarem em certos lugares escuros, porque ali pode ter algo que vai machucá-los, a gente não sabe o que tem ali, mas o medo do escuro em si não tem muito sentido. E o exemplo que eu dei, né, o homem do capacete, também não tem sentido você incentivar o seu filho a ter medo de uma pessoa usando um acessório, um objeto que não faz mal a ninguém, correto? E outro medo muito comum, gente, pelo menos aqui na nossa região, né? A maioria das crianças tem medo de sapo, que é um bichinho bem inofensivo, né? Então aqui em casa, o meu marido fez a experiência com as crianças, né, desde sempre, a não terem medo desse animal. E ele começou a fazer os meninos procurarem sapinhos, até pegar no sapo, enfim, ter o seu devido respeito a esse animal, mas não ter medo, porque não é um animal que vai fazer mal a eles.
Não é um bicho que sai por aí querendo morder as pessoas. Não é, a gente sabe que não é. Mas muita gente tem medo de sapo. Eu tenho medo de sapo. E eu sei que na minha infância, meus pais colocavam esse medo em mim. Então é um medo desnecessário, entende? Então é isso que eu quero chamar a atenção. Que recursos você está usando para que seus filhos lhe obedeçam? Espero ter ajudado você que é pai, que é mãe, que de alguma forma educa alguma criança, que é professora, enfim. Fique com Deus e até a próxima.